pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre este livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch. No primeiro vídeo a gente conversou um pouco sobre a vida e sobre a obra do autor, do Tolstói, e neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo da história propriamente dita. Antes disso, é bom lembrar que A Morte de Ivan Ilitch foi considerada a novela mais perfeita já escrita. Duda, Como assim uma novela? Novela não é o que eu vejo na Globo? Não. qual a diferença entre novela e romance? Nas novelas, o enredo, ele se dá sobre um único núcleo de ação, sobre um acontecimento, que aqui no caso é a morte de um homem. O romance tem vários núcleos de ação, então o que você assiste na televisão é um teleromance e não uma novela. Bom, mas vamos lá conhecer um pouco sobre a morte de Ivan Ilitch. Quem foi o Ivan Ilitch? O Ivan era um homem comum, ele se formou na faculdade de Direito e assumiu um cargo público. Essa questão dos cargos públicos é algo muito singular nas obras, na literatura russa que a gente tem acesso hoje. Por quê? A boa literatura, Dostoiévski, a boa literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, ela foi escrita no século XIX. E neste período a Rússia vivia um sistema de servidão, Era uma Rússia imperialista com um sistema de servidão. Então, as possibilidades de ocupação, de profissão, eram muito restritas. Ou você era servo, ou você exercia um cargo público. Por isso que esse tipo de ocupação é tão comum nos livros russos. Então, vamos lá. O Ivan, ele faz faculdade de Direito, ele assumiu um cargo público. O pai dele também é funcionário público. E ele começa a adoecer. Na verdade, o livro já começa com a morte dele, Então, é uma história que é contada de trás para frente. O livro começa contando da morte dele e no capítulo 2 vai falar um pouco sobre a história do Ivan. E eu vou começar por este capítulo. Primeiro, ele vai dar uma resumida no que foi a vida do Ivan Ilitch, em 2 linhas maravilhosas que tem tudo que vocês precisam entender. E ele fala assim, a história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns e, ao mesmo tempo, das mais terríveis. Vamos entender por que foi uma história comum, mas terrível. O Ivan, ele é descrito no livro como um homem capaz, alegre, bonachão, comunicativo, mas um severo cumpridor daquilo que considerava seu dever. Então a gente tem essa visão de um Ivan que é trabalhador, que é honesto, que é íntegro, que tem uma família, que tem um trabalho, que faz todo dia as mesmas coisas e que cumpre o seu papel. Só que depois que ele descreve o Ivan dessa maneira, que ele fala sobre o dever dele, ele escreve algo que é muito sensível. E se a gente prestar atenção nessa frase, a gente mata o resto do livro. Então, um severo cumpridor daquilo que considerava seu dever. E considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal as pessoas mais altamente colocadas. Ou seja, o Ivan baseava a sua vida, os seus deveres, na visão de outras pessoas, Então, ele se preocupava muito com o que os outros iam falar, se preocupava muito com a opinião pública. Então, o que era o dever dele? O que as pessoas de mais alto escalão diziam que ser. Então, ele era essa pessoa. E aí, por aqui, a gente já vai começar a entender que o Ivan, ele tem uma vida sustentada por 2 pilares. 1, o sentimento. 2, a vaidade. Ele é extremamente sentimentalista e extremamente vaidoso. E aí, como é que começa essa história? Ele começa a adoecer. A doença dele se manifesta, Tem como sintomas iniciais um gosto estranho na boca e uma dor do lado direito do estômago. E aí ele vai procurar médico, Ele vê que tem alguma coisa errada, ele procura médico, ele começa um tratamento. Mas tudo isso que ele faz, durante todo esse período, ele busca a validação dos outros. Ele chega a odiar as pessoas saudáveis. Ele olha pra mulher dele e sente ódio da mulher porque a mulher tá saudável. Ele se lamenta porque só ele tá padecendo. Ele se pergunta o tempo todo, por que eu tô doente? Por que eu? Meu Deus, as pessoas estão saudáveis e eu tô aqui sofrendo. Não tem ninguém pra sofrer comigo. Entende? Então é sempre isso de as pessoas não estão me olhando, as pessoas não estão vendo o meu sofrimento, eu tô sofrendo sozinho. É o livro todo, a história toda desse jeito. E aí, no capítulo 5, as coisas começam a piorar pra ele, porque ele começa a ver
que a doença não tem cura e que ele vai ter que conviver com ela. E aí ele, várias vezes durante o livro, ele descreve a dor, e eu até separei aqui uma parte para ler para vocês entenderem como ele descreve essa dor. De repente, sentiu a dor conhecida, abafada, surda, insistente, quieta, séria. E na boca, a mesma sensação abjeta que já conhecia. Algo sugou-lhe o coração. Sua cabeça turvou-se. Meu Deus, disse ele, de novo, e nunca há de parar. O caso não está no seco, nem no rim, mas na vida e na morte. Sim, a vida existiu, mas eis que está indo embora, e eu não posso detê-la. Então ele começa a entender que ele não vai melhorar, ele, pelo contrário, vai piorar e vai morrer. E ele começa a entrar numa crise existencial por causa disso. E essa visão, né, essa consciência que ele tem da morte, leva ele mais uma vez a se questionar, né? Se questionar sobre por que ele tá sofrendo, por que tá acontecendo isso com ele. E ele não entende, né? Ele não se... Como é que é a palavra que eu posso usar aqui? Ele não se conforma com a situação que ele tá, né? Ele, na verdade, se revolta com isso. E aí ele começa aqui no capítulo 7 a entender melhor. Então, vou ler um pedacinho pra vocês, ó. Ivan Ilitch via que estava morrendo, e o desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumara a isso, como simplesmente não o compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. Então, ele não encarava e nem aceitava essa realidade dele. E ele começa a se questionar, tipo assim, no sentido de, gente, eu vivi uma vida tão boa, eu vivi uma vida com sentido, minha vida tava tão boa, como é que a vida pode simplesmente se esvairir? E ele fica, né, nisso, gente, eu vivi uma vida tão boa, como é que agora eu não tenho nada? Então, durante todo esse tempo, né, que ele entende, né, vai tomando consciência que a doença não tem cura e que ele vai morrer mesmo, ele não se conforma com isso, ele sempre fica trazendo à tona de novo essa necessidade de ser visto, né, de ser acarinhado, de ser cuidado. E aí na página 67 ele resume isso, ele fala assim, ó: queria ser acarinhado, beijado, que chorassem sobre ele, como se costuma acarinhar e consolar crianças. Ele sabia que era um juiz importante, que em parte já tinha uma barba grisalha e que por isso seria impossível, mas assim mesmo queria. Então ele queria atenção, né? Ele queria ser cuidado, ele tinha essa necessidade afetiva e ao mesmo tempo as pessoas continuaram a vida delas, né? A mulher dele, ela vai ao teatro, a filha dele encontra um noivo. Então, ele, né, além de ficar com pena de si mesmo, ele fica com ódio da situação e com essa necessidade, não é nem oculta, né? Não é nem oculta porque ele manifesta esse tempo todo, mas com essa necessidade não respondida de carinho, de atenção, de afeto, enfim. E aí, nesse limbo que ele entra, né, nessa crise meio existencial, assim, de ficar se perguntando por que com ele, né, já que a vida dele tinha sido tão boa, ele até então, ele acredita que ele viveu uma vida decente, né, que foi uma vida pautada nos aspectos materiais e também morais, então ele era muito preocupado, né, com a reputação da família, então ele se preocupava mais com essas coisas externas. E aí ele fala, nossa, mas eu vivi uma vida tão decente, gente, socialmente falando, né, vivi uma vida tão boa, por que eu tô morrendo agora essa coisa mais sem sentido, de repente eu adoeço e morro? E aí ele começa, né, a ter uma conversa com um espírito interior dele, né, que ele chama que o Tolstói vai colocar, ele vai começar a conversar com uma espécie de consciência, né, uma voz interior que vai perguntar pra ele, precisas do quê? E ele vai falar, do quê?
Não sofrer, viver. Viver? Viver como? Pergunta essa voz. Sim, viver como vivia antes, bem, agradavelmente. Então ele acredita que ele viveu de uma maneira boa, né? De uma maneira agradável, de uma maneira verdadeira. E aí, depois ele começa a refletir que talvez ele não tenha vivido uma vida tão boa quanto ele imaginou. E aí ele vai, né, resumir isso nesse parágrafo, dizendo assim: como se eu caminhasse pausadamente descendo a montanha e imaginasse que estava subindo, ou seja, ele vivia a vida dele, né, achando que estava muito bom, que era assim que tinha que ser vivida. Segundo a opinião pública, ele estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha e na mesma medida a vida saía de mim. E agora pronto, morre. Então, segundo a opinião pública, a vida dele era perfeita, mas interiormente ele começou a perceber que não era bem assim, né? Que ele estava, na verdade, perdendo a vida dele. Então, ele começa a ter essa consciência de que ele viveu para os outros no sentido de esperando a validação dos outros a vida inteira e pautado no que os outros julgavam como certo, como errado, então valores de outras pessoas ele atribuiu à própria vida e acabou vivendo aquilo acreditando que estava vivendo uma vida boa e agradável, né? Acreditando que estava subindo a montanha. E para a opinião pública ele realmente estava subindo a montanha, mas na verdade ele estava descendo e aí cada vez a vida saía um pouquinho dele. Eu vou parar por aqui porque eu acho que esse era o ponto principal do livro, né? Depois ele vai entender um pouco melhor o sentido da vida realmente. Na verdade, ele vai entender o verdadeiro sentido da vida nas últimas horas antes dele morrer, né? Onde ele se dá conta, porque o filho dele entra no quarto que ele tá, começa a chorar, e ele tá ali gritando, né? Se mexendo, se debatendo, e de repente ele encosta no filho dele e vê aquela criança, né? Aquele adolescente chorando pelo pai, e ele vê realmente que o sentido da vida tá no outro, né? E não tá nele. Ele se desliga dessa autorreferência, ele começa a enxergar as pessoas em volta dele como o sentido da vida dele, e aí nesse momento, né? Ele tira o olhar dele e ele olha pra situação, né? Ele olha pra mulher dele, pro filho, pra todo aquele sofrimento, e ele fala: eles dão pena. É preciso fazer com que não sofra, libertá-los e libertar a si mesmo desses tormentos. Como é bom e como é simples. Então ele começa a enxergar o sentido da vida no outro, né? Ele começa a ver que o sentido da vida é aliviar o sofrimento das outras pessoas e não solicitar coisas para a própria vida ou ter uma vida muito autorreferente, né? Egoísta, pautada em vaidade, né? Em sentimento, em busca de aceitação. Então ele começa a ver realmente que o sentido da vida tá aí, né? Tá pro outro, tá pro servir. Tudo isso lhe aconteceu num instante. E a significação desse instante não se alterou mais. Então ele morre, né, com esse sentido real de vida entendido. E mesmo que nas últimas horas de vida. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante pra gente tirar desse livro é que a gente não precisa esperar estar ali, né, no leito de morte pra entender isso. Pra ter uma vida menos autorreferente, uma vida menos egoísta, uma vida mais de doação pro outro, né? De olhar pro outro, de ser um apoio para as pessoas carregarem os pesos delas e não a gente ser o peso, né? Eu acho que isso é o ponto principal do livro. E este livro casa muito com este outro aqui, Em Busca de Sentido, do Victor. E, inclusive, neste livro aqui, uma das maneiras, né, das formas de encontrar um sentido é através do sofrimento, segundo o autor. Então, quando você passa por uma situação em que você não pode evitar o sofrimento, o sentido da sua vida pode ser encontrado vivendo este sofrimento de maneira digna, de maneira entregue e sendo o melhor que você pode ser naquela situação. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam A Morte de Ivan Illich e também leiam Em Busca de Sentido. Acho que são leituras complementares e muito valiosas para todos nós. É isso aí, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado.